Amigos, hoje ainda de manhã, quando noticiei a morte, e para alguns agora vai ser surpresa, novidade e um choque até, do Ricardo Vidarte Curiga, querido colega lá da Rádio Guaíba, e colega de profissão e amigo, por que não? Essa história de, a gente tem poucos amigos, dá para contar nos dedos quantos amigos, mas a convivência de 30, 40 anos que eu conheço o Ricardo Vidarte, morreu com 57 anos, deixou o filho Arthur. Eu tenho que me controlar para conseguir dar a notícia na Rádio Grenal, não consegui me controlar, especialmente quando falei do filho Arthur. Eu saí, encontrei o colega Sérgio Zambiase, até passei alguns detalhes para o Sérgio, do Ricardo Vidarte, e eu disse para o Sérgio, eu sei que você já noticiou muito mais mortes do que eu, até porque é mais velho do que eu, o Sérgio Zambiase, lá da Caiçara, mas eu não aguento mais noticiar a morte de amigos, ou de pessoas ilustres e de muito próximas, e sabe que eu vim de Porto Alegre dirigindo e estou com os músculos todos contraídos, porque é muita tensão, a profissão já é tensa, o nosso dia a dia na sociedade já é tenso, as empresas estão quebrando, os familiares já não se entendem mais, os amigos já não são mais tão amigos, a luta pela sobrevivência virou uma carnificina e ainda de vez em quando vem esse tipo de notícia para deixar o cara ainda mais preocupado. Não estou dizendo que a minha vida esteja um inferno, por favor. Não estou falando nada disso. Estou falando em linhas gerais do que é hoje a nossa vida cotidiana. A nossa, de todos nós, mesmo de quem esteja bem de dinheiro, bem com a família e tal, mas o estresse do relacionamento, do enfrentamento, por que não dizer, na sociedade é cruel. Mas por que eu comecei falando assim? Porque noticiar a morte de uma pessoa de 57 anos, aí eu nem vou dizer cheio de vida, porque o Vidarte teve problemas já com o coração. Isso eu aprendi quando minha mãe morreu. Minha mãe morreu no Dia das Mães, com 71 anos, de um infarto fulminante. E nunca vou esquecer quando minha irmã mais velha me disse, parem de dizer que a mãe não tinha nada, porque ela tomava 7, 8, 10 remédios por dia. Quem não tem nada não toma essa quantidade de remédios. Eu já tomo 4 ou 5. Né? Se colocar mais para dormir, que de vez em quando eu tomava, agora não tomo mais, daria 6 remédios. Então eu já comecei a ficar aqui. Mas 57 anos é muito novo, né? O Vidarte estava no Beira-Rio ontem. O Vidarte escreveu às 4 horas da manhã, quem tem Deus tem tudo. Meu amigo André Miola me mandou uma publicação que ele fez. Quem tem Deus tem tudo, às 4 horas da manhã. Quer dizer, parece que estava se despedindo da vida. O Vidarte foi trabalhar hoje lá no SBT. Eu não sei exatamente qual era o horário agora mais recente do Ricardo Vidarte, ele tinha mais de um horário. Agora é o meio-dia. Meio-dia e 20, né? 20. É, porque essas redes nacionais, elas às vezes em quando mudam para 5 para baixo, 5 para cima, mas já há muitos anos estava no SBT, como esteve no horário que hoje eu seguro as broncas lá na Grenal. O Vidarte fez muitos anos, das 7 às 9, trabalhou na Pampa também, no final dos anos 90 até quase final dos anos 80, depois retornou para a Rede Pampa. Enfim, Vidarte deixa então um filho, Arthur. Eu não sei exatamente quantos anos tinha o Arthur, 16 anos, aí chegando o Dr. Roberto Signo, que também era amigo do Ricardo Vidarte. E é muito ruim, né, noticiar a morte de alguém que tenha 57 anos, que tinha 57 anos. Eu até achei que era mais novo o Ricardo Vidarte, que tinha a minha idade, eu tenho 54. Mas é muito triste. E o que eu disse há pouco aqui, doutor Roberto Sigma, eu falei hoje pela manhã com o Sérgio Zambiase lá. O Sérgio já noticiou muito mais mortes de amigos, de pessoas conhecidas, de pessoas ilustres, de pessoas que contribuam com a sociedade, mas eu não aguento mais noticiar, sabe? E eu tenho só 35 anos de atividade, nem é tanto assim. Mas é muita surpresa. Tu está apresentando um programa, está ali descontraindo, rindo, falando de futebol, né, atendendo os ouvintes e tal, e dali a pouco é obrigado a noticiar uma morte de uma pessoa jovem, 57 anos, está bem, tivesse problemas no coração, mas é muito triste, muito triste. Nós estamos esperando detalhes aí do velório, e eu estava dizendo, eu estou com os músculos todos contraídos, porque eu vim dirigindo e eu cheguei no estacionamento aqui da Umbra e não sabia o que fazer, se eu descia do carro, se eu
enxugava as lágrimas, eu ficava esperando as emissoras de rádio darem os detalhes e meio desarvorado com a situação, né? Hoje convidei o doutor Roberto Signo para a gente falar da política do Internacional, do Inter dentro de campo, que ontem deu uma reagida, sobre outras coisas, e infelizmente, mas muito infelizmente, tem que começar o programa dessa forma. Diga, Maurício. O Vidarte que teve muito o trabalho também na internet e as últimas postagens deles... Eu falei 4 Copas do Mundo hoje lá na Pampa. Na Rede Pampa, foram 5 Copas do Mundo. Eu fiz 3 com o Vidarte, 90, 94, 98. E ele fez mais 2 na Pampa, 2002, 2006. Foram 5 Copas do Mundo. Eu fui falando de improviso, ele fez cobertura de 5 Copas do Mundo. É um jornalista graduado. Era um jornalista graduado. E um dos primeiros jornalistas a abrir novas plataformas, com blog. Tem um blog com o nome dele, Vidarte Repórter, que sempre teve opiniões muito fortes. E bem informado e sempre acompanhando e muito atualizado. O Vidarte fez várias postagens no Instagram, no Stories do Instagram, indo trabalhar hoje pela manhã, dirigindo no carro, relatando o trânsito de Porto Alegre. Ontem postagens falando sobre o jogo do Inter, e uma pessoa que não por outro motivo, mas pelo carinho que ele tinha, e eu procurava fotos dele, Rec, hoje pra gente fazer essa ilustração que fizemos. É uma pessoa que, em todos os momentos, em qualquer circunstância, estava feliz e dando um sorriso. Sempre, né? Bom, e ele até brincava com o nome dele, ele dizia vida com arte. Vidarte, vida com arte. Eu também acordei de manhã, viu? Rec, e estava mexendo ali no Facebook. E muitas vezes me chamaram de Vidarte no programa, sabia? O Marco Antônio Souza, como ele participava do programa do Vidarte de manhã e do meu na televisão à noite, muitas vezes, ele disse, vivo te chamando de Vidarte, mas não tem problema nenhum, falava para ele. E o senhor estava... Desculpe. Só desculpa, doutor Sigmund, o REC fez menção a informações sobre o velório e tudo mais. O Marcelo Salzano, nosso colega, colabora aqui. Cemitério João 23, Capela 9, o velório inicia às 8 horas da noite, sepultamento amanhã às 10h30 da manhã. João 23, eu falei hoje, vindo para cá, que deveria começar à noite, porque até... toda a burocracia acontecer. E quando é de surpresa, não tem. Daqui a pouco o cara não tem um plano, alguma coisa, né? Deve ter IML, coisa, porque foi no local de trabalho, enfim. Mas eu também, que eu vim dirigindo para cá, assim, com dor nos braços, nas costas. Só pelo compromisso, o senhor veio. Mas a gente se sente pesado, sabe? Eu respeito todos os jornalistas pela profissão que têm, pelo trabalho que executam, sabe? Mas eu tenho 2 pessoas que eu admiro muito, assim. Um era o Vidarte e o outro é tu. Né? Tem uma relação fraterna, assim, porque eu cansava de ir muitas vezes lá no programa do Vidarte e saía e ficava naquele bate-papo, que é a melhor coisa desses programas que a gente tem antes ou depois do programa, principalmente depois do programa. Justamente por ser amigo, dá para falar. Isso. Né? Então falava do filho dele, a gente falava de namoro, de não sei o quê, era uma conversa boa, sabe? Fofoca do futebol, que era uns troços interessantes. Então o Vidarte, como tu disseste, sempre era uma pessoa muito feliz, muito encantadora, sempre alegre, né? E eu vou sentir muita falta daquela ligação que eu recebi quando atendia, vi lá do outro lado e dizia assim, como vai, ídolo? Né? E aí, ídolo? Né? Então, era o Vidarte convidando para ir no programa, e era um convite que a gente não recusava pela generosidade dele, pela bondade dele, pela alegria dele. Eu imagino a dor do seu filho, né? Porque ele era um excelente pai. Eu acompanhei isso ele também. Adorava o Arthur. Ele era muito presente, né? Ele, o Arthur, ele sempre contava, eu fui com o Arthur para a praia, fiz isso, fiz aquilo. Aí as fotos aí, ó. E também com a sua equipe, Alisson, né? aí, ó. Com a sua equipe de colegas, enfim, né? Com a Débora, enfim, devem estar muito sentidos lá na emissora, né? Porque o Vidarte era daqueles que, quando ia lá na emissora dele, eu chegava antes, também tomava um cafezinho, ele enchia. Né? Enchia o corredor, sempre brincava com um, brincava com o outro, né? Não vou dizer agora aqui, porque sempre que na convivência do dia a dia, sempre há estresse, né? Mas nunca ficou nada para trás, né? Nunca ficou nada para trás. Outro dia encontrei o Vidarte lá na arena, ficamos batendo um papo de meia hora, até falei para ele algumas coisas, e ele disse, muito obrigado, estou aliviado com isso que tu me falasse e tal. Eu disse, não, a vida é assim mesmo, né? É um eterno ganhar, perder, disputar. Eu não sou daqueles que quando morre, canonizo quem morre, né? Todos nós temos virtudes e defeitos. Né?
Uns a gente tem mais Quebrei afinidade. muito pau com o Vidarte quando trabalhei com ele na Guaíba. Uma vez ele queria me jogar uma máquina Olivetti, daquelas pesadas. Eu disse, não, jogue. Mas eu tinha muita afinidade, que ele gostava dele, contava da reforma da casa dele, da não sei o que. Era um sujeito, assim, animado com a vida. E ele perdeu a mãe, perdeu a irmã num acidente, se não estou enganado. E a mãe era o norte que ele tinha, né? E a Dona Teresa para cá, e a Dona Teresa para lá, e depois o filho, né? E teve uma vida sempre muito aguerrida, né? Sempre teve que trabalhar muito para sobreviver e tal. Com as dificuldades que a gente sabe que muitas vezes, trabalhar... Tem que estar comercializando espaço. Em emissoras menores, em empresas menores, né? Que não é culpa da empresa, mas é a dificuldade do mercado, da economia, né? Bom, vamos ouvir então a última publicação do Ricardo Vidarte? No Instagram dele, Vidarte Repórter, ele fez vários posts nas últimas 24 horas, o Stories são postagens temporárias, e as duas últimas dele são fazendo referência ao ir ao trabalho, ao trânsito de Porto Alegre e o jogo do Internacional ontem, que ele acompanhou em loco no Beira-Rio. Bom dia, o trânsito tá bem complicado, segunda-feira, a dupla Grenal ganhou, hein? Depois tem o Grêmio terça na Libertadores e o Inter na quinta pela Copa do Brasil. Jogos importantes, tudo passa no SBT. Meio frio, né? Esse amanhecer, mas à tarde vai fazer 27, 28 graus. Gostei da atuação do Grêmio e me surpreendeu até a atuação do Internacional. Jogou bem contra o Bahia. Vamos esperar. É impressionante, né? A tecnologia nos permite isso, né? 5 horas. Tá 5 horas isso. Isso é impressionante. Não, é uma coisa muito triste, né? Porque estava bem, né? E sabe que é uma das melhores aparências dele mais recentemente? Ele parece que estava superando o pior momento. Né? Teve épocas que ele parecia meio, né, já envelhecido. Depois ele recuperou. Né? Encontrei, como eu falei, na arena, achei muito recuperado, muito bem, né? Mas certamente o médico já tinha lhe feito algumas recomendações que a gente costuma não cumprir na nossa profissão. Não faz isso. Isso eu não sabia, ele tinha problemas cardíacos? Teve um problema no microfone quando estava lá na Rede Pampa. E aliás, o horário que hoje foi um dia que eu amanheci feliz por elogios rasgados e o sucesso na audiência crescendo cada vez mais. E quando morreu o Vidarte, eu fiz menção. Ele fez um horário de futebol às 7 horas da manhã. É verdade. Não tinha antes. Cansei de ir naquele programa. E era um programa diferente. Claro, a Rádio Grenal é 24 horas de futebol. Mas ele fez uma coisa diferente, né? Era um programa de entrevista, um programa que tinha eu lhe ouvi muitas vezes, indo para Bandeirantes, eu ia ouvindo o Vidarte. Tinha interlocução com os ouvintes, mandavam... E eu até hoje eu referi uma frase do Meneghetti a respeito do Ricardo Vidarte. Quando estavam lá convidando o Vidarte para ir para Bandeirantes, ele acabou não acertando. O Meneghetti dizia, eu aprecio o trabalho do Vidarte porque ele se reinventou. Ele fez um outro Vidarte. Não conseguiu ser narrador e tal. E depois não tinha mais espaço generoso nas emissoras, sempre para ganhar pouco e tal. O Vidarte se reinventou. Fez uma parceria com a Rede Pampa e marcou época lá. Até foi surpreendente quando saiu, porque estava estável, com audiência, com bons patrocínios. Né? O reconhecimento da empresa. Ele readquiriu um prestígio naquele horário muito grande. Né? Todo mundo falava na cidade. Muita audiência, muito prestígio, boas opiniões. Enfim, é uma pena, né? E outra coisa, a essa altura o meu querido amigo Edgar Schmidt já está sabendo. O Edgar está internado numa clínica e eu tomei conhecimento que o Edgar ainda não sabia da morte do Ricardo Vidarte. Vai ser um baque para o Edgar Schmidt, porque aí tu vê o tamanho da generosidade do sujeito. Eu era muito mais próximo do Edgar do que o Ricardo Vidarte. Nem sabia que o Vidarte adorava tanto o Edgar Schmidt. E ele toda semana visitou o Edgar Schmidt, desde que o Edgar está internado. Eu posso estar exagerando, de repente, em algum período ficou 15 dias. Mas era sistemático e contínuo. Porque ele sabia que o Edgar precisava desse abraço. Que bom isso. Não, e essa publicação que ele colocou às 4 horas da manhã. Às 7 da manhã. 7 da manhã. Mas está escrito 4. Não, é 7 e 2 da manhã no Twitter dele. Quem tem Deus tem tudo? Vamos lá. Essa aí é... Ele postou uma foto... Às 4 horas da manhã. Ele postou uma foto. 7 horas e 2 minutos da manhã. Bom dia.
É uma imagem. Bom dia. Tchê, se tu tem Deus, o resto é detalhe. Mas não sei se num outro veículo aí, no Facebook e tal, ele não publicou essa mesma foto, porque eu recebi do André Miola, escrito ali 4 horas. É que alguns, daqui a pouco no print era 4 horas atrás, quando eu recebi. Pode ser que eu tenha olhado lá. A postagem, pelo menos no Twitter, foi às 7h02 da manhã. Imagina, parece estar se despedindo da vida. Não, essas coisas aí são... Impressionante. Impressionante. Porque ele também não era tão religioso e tal, né? Para estar publicando, parece que alguma coisa não estava bem com ele, né? E aí a gente fica interpretando os fatos, né? De repente ele já sentia alguma agonia, alguma coisa, né? Mas tu sabe que eu sou muito, assim, sectário, pragmático com essa coisa da religiosidade. Sempre respeito muito a religiosidade dos outros, né? Mas às vezes mesmo o cara não sendo muito religioso, como é no caso do Vidarte, né? Ele levava uma vida digna, uma vida decente, do honesta, ponto de vista, claro, com os seus pares, né? Com seus amigos, colegas, com seus familiares, desempenhava o papel de pai, que é importante. Pena, sinto muito pelo filho dele, vai sofrer bastante. Bom, então, repetindo, hoje, a partir das 20 horas, no João 23, vamos nos despedir lá do querido Ricardo Vidarte. Assim que sair aqui do Cadeira Cativa, vou direto para lá fazer o quê? É o que nos resta, ainda dar um abraço nos familiares, tentar diminuir o impacto, né? A ex-esposa Liliane também foi nossa colega Winkler, lá na Rádio Guaíba, figura também afável, deve estar extremamente triste, porque se davam bem, eram separados, mas ele se dava bem. Eu nem sei se o Vidarte estava atualmente casado ou não. Bom, sem Jeromel, Luan e Jael, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 1-0 com gol do estreante André, sábado no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. E aí eu lhe pergunto, já em cima dessa primeira informação, doutor Roberto Sigmund, porque a vida continua. O Grêmio amplia o seu favoritismo na medida em que ganha um confronto direto, fora de casa, contra um postulante ao título. Se é confronto direto, é postulante ao título. Sem Jeromel, Luan e um dos melhores jogadores dos últimos jogos, que é o Jael. Né? Eu acho que sim, porque eu acho que o Grêmio está vivendo aquela fase que tudo dá certo. O que é tudo dá certo? Fica sem jogadores principais, tem plantel, pega um segundo no plantel que não vinha jogando, aí joga bem. Eu acho que é isso que está acontecendo. O Grêmio está dando tudo certo. Quando está dando certo, né, é muito difícil de segurar. Né? Isso já aconteceu com o Internacional e parece que agora está acontecendo com o co-irmão. E aí eu vou lhe perguntar um negócio que até pode ser parecer agressivo, mas não é. Eu tenho certeza que o doutor Roberto Sigmund vai entender. O Grêmio conseguiu fazer do Renato um ídolo ainda maior. Ninguém nunca vai diminuir o tamanho de Paulo Roberto Falcão, que é um baita ídolo, um baita cara, rei de Roma. Onde ele chega na Itália, as pessoas, né, param para conversar com o Falcão, fazem reverência ao Falcão, tudo. Agora, o Inter não conseguiu como técnico. E ele treinou 3 vezes o Internacional, aí é uma coincidência. E no seu período, o Falcão ganhou do Renato. Eu acho que o Inter foi muito, assim, maldoso com o Falcão. Né? Nessa última passagem? O Inter, eu acho que em todas. Né? Na primeira foi ele que quis sair. Na primeira foi ele que quis sair. Foi pro Japão. Na que eu estava lá, se não me engano, quando ele saiu, quando nós saímos pela ação do presidente Giovanni Luigi, nós estávamos em 3º ou 4º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. Né? Havíamos perdido uma partida em Santos, para o Santos, na Futebol Clube, mas estávamos em 3º ou 4º e o time vinha com dificuldades, é bem verdade, mas vinha se reestruturando. Né? Nós tínhamos aquele ano como um ano muito traumático, nós tínhamos vindo de Abu Dhabi, lá da derrota, né, para o Mazembe. Então aquilo traumatizou muito os jogadores, traumatizou a torcida, teve a permanência do treinador anterior, que é uma pessoa que eu respeito muito, mas enfim, era uma situação difícil e o Falcão entrou e resgatou como primeiro passo do seu trabalho a confiança e a credibilidade perante o torcedor. O segundo, o que era? É dar tempo para que o treinador pudesse executar o seu trabalho. Eu sempre tenho dito o seguinte, o Falcão não é daqueles, pelo que eu conheço do trabalho dele, não é daqueles treinadores tapa-buraco, entende? Ou seja, de trocar o pneu do carro com o carro andando. Então também, de repente, ele avaliou mal essa última. Sim.
né? Até pelas pessoas que estavam lá, né? Por uma razão muito simples, tem uma figura no Internacional. Ninguém estava comprometido com nada. Mas eu vou ser bem claro, né? Quando eu resolvi contratar o Falcão, eu fiz isso a contragosto da voz mais poderosa no futebol do Internacional ainda hoje, que se chama Fernando Carvalho. Ainda hoje? Ainda hoje. Eu fui numa reunião, tem uma notícia hoje de que o Sonda frequentou o vestiário do Internacional, a concentração do Internacional. Pelo aniversário do Alessandro. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o Celso, enfim, foi demitido, eu, né, havia escolhido um treinador e fui convidado pelo Giovanni Luiz, de vários outros integrantes da diretoria do Internacional, para tratar desse assunto perante, né, o Fernando Carvalho na casa dele. Então, era meu amigo. E as palavras foram essas: não gosto, todos nós já erramos e agora chegou a tua vez de errar. Né? Eu digo, olha, o incentivo é muito bom, mas eu acredito que não vai errar. Mas isso fez, não por ele, porque essa é a opinião dele, tem que respeitar a opinião dele, ele deu opinião, eu não acolhi a opinião dele, mas o pior não foi o papel dele, o pior foi o papel do presidente. Porque é inimaginável que um presidente de clube tenha boicotado o seu próprio time. Nós não podemos contratar ninguém. Nos foi assim fechado todas as burras e nós não podemos contratar ninguém. Nós contratamos, né? Nós não contratamos ninguém. Não contratamos ninguém. As contratações haviam sido anteriores na época do Celso. Nós não contratamos ninguém. O Bolatti foi na época do Celso. Cavernaghi? Na época do Celso. Na época do Celso. Ao Falcão não indicou ninguém? Ninguém. Não foi contratado ninguém. E mais, na véspera daquele Grenal que nós jogamos lá no Olímpico e ganhamos o Campeonato Gaúcho, né? Eu cheguei um pouco mais tarde no vestiário, depois do treinamento. A hora que eu estava chegando, o presidente de então, o Giovanni Brito, estava saindo e o Falcão estava com os olhos arregalados. Ele disse assim: Roberto, sabe o que ele veio me pedir aqui? Para a gente não perder de muito, né? E nós ganhamos aquele Grenal, fizemos todo um trabalho para resgatar a autoestima dos jogadores. Estava muito baixo, porque nós havíamos sido eliminados da Libertadores, né? Então, aquilo foi uma injustiça que se fez com o Falcão também. Essa segunda vez nem se fala, porque... Assim, que na verdade é a terceira agora. É a terceira, desculpa. A primeira nem... Foi em 93 e no começo de 94 ele foi para o Japão. E essa terceira vez agora, eu acho que teve muita responsabilidade dele, porque se ele já conhecia a história, viu quem é que estava lá, quem é que estava por trás daqueles que estavam lá, quem é que continuava mandando no vestiário. De repente o coloradismo, né? E a vontade de ser treinador. A vontade, porque ele tem um desafio com o Internacional. Né? Ele tem um desafio com o Internacional que eu acho que um dia ele vai conseguir realizar e o Inter vai resgatar isso, né? O que eu quero te dizer é que, Maurício, é assim, claro que quem conhece o Renato, né, vai entender bem o que eu estou dizendo. Claro que tem um esforço, um amadurecimento do Renato, que é muito importante para o papel que ele está vivendo no Grêmio hoje, mas tem também o papel de um dirigente que tem sido sábio no relacionamento com o Renato. Tem usufruído disso. Que é o Romildo Bolzan, né? O Romildo tem sido altivo, soberano, porque é ele que exerce a hierarquia maior no Grêmio, não disputa pauzinho, ou seja, ele não fica disputando, que o Renato diz que não vai vir numa segunda-feira, que não virá numa segunda-feira, que não sei o quê, né? Mas ele que tem o comando do futebol na mão dele e do clube na mão dele. Essa frase é boa, hein? Não disputa pauzinho. Não disputa pauzinho. Ele vai para não perde tempo com coisa pequena. Não perde com coisa pequena, né? Porque ele não se sente ameaçado pelo Renato, né? Ele não se sente, ele sabe qual é o papel dele lá dentro. Então, eu acho que é uma virtude do Renato que amadureceu, perto das outras vezes que passou aqui, né? Parou de falar demais, de comemorar título com antecedência, só vou jogar para botar as faixas, essas bobagens que ele dizia, parou. Continua arrogante, mas dentro do que ele é, isso é uma característica dele, né? Mas ele amadureceu, então, virtude dele. Segundo, com relação ao presidente do Grêmio, é um grande político, um cara que tem uma visão de gestão de pessoas muito boa, muito boa. Eu conheço o Romildo há muitos anos e o Romildo tem essa capacidade, né? Ele leva
né, com bom trato, leva com bom jeito o treinador que ele tem. E hoje é importante a manutenção do Renato, não resta dúvida. Olha aqui, pegando só esse gancho que o Dr. Sigmund estava falando do Falcão, será que nessa última passagem ele não imaginou que poderia fazer algo similar ao que fez em 2011, que pegou um trabalho já minimamente iniciado pelo Roth, que poderia aprimorar ele, e tomou isso como um desafio, por isso talvez veio? É que, na realidade, 2011, né? Desculpe, agora 2016, né? Tua pergunta foi 2016 agora. Isso, em 2016 ele daqui a pouco não pegou. Não, eu acho cenário, que não. 2016 era uma porta aberta, era o grande desafio. Né? Porque assim, ó, todo mundo que está no futebol, Maurício, né? Ninguém entra pensando que vai sair derrotado. Né? Todo mundo pensa que ele vai ser o grande vitorioso, o laureado da situação. Né? Então, quando ele pega, isso tem um pouco de arrogância, assim, e de uma visão de uma autoestima muito elevada, assim, né? De uma prepotência, digamos assim. Então, todo mundo que chega, claro que ele era um grande desafio. Se alguém tivesse batido na minha casa, o Sigma, o Internacional está quase caindo, né? Tu assume a vice-presidente de futebol do Inter, eu dizia, na hora, sim, porque eu, na minha cabeça, nas minhas convicções, eu teria todas as condições para não deixar o Internacional cair, que era para mim a maior desgraça, né? E com isso reuniria todas as minhas forças para tentar tirá-lo. Foi isso que ocorreu, por exemplo, com o Fernando Carvalho, né? Que prepotentemente achou, disse, não, eu vou para lá, a SWAT assume, não sei quem, nós não caímos, caiu junto com ele. Né? E o Falcão deve ter pensado nisso, chegou a minha grande oportunidade, porque o Inter tem time, né? É um clube grande, tem pressão, se eu for medianamente bem, eu não caio. Né? E deu aqui. Naquela época nem se falava em rebaixamento, já havia, acho que começava ainda a falar, já começava. É que pelo estilo de jogo que o Inter trocava toda hora, parece que o Inter estava pedindo para levar. Né? O Internacional teve, assim, estilos completamente distintos, né? O Internacional teve o Argel, Falcão, Celso Roth e Lisca. Ninguém tem nada a ver com ninguém, hein? A história não tem coerência, não tem liga, não tem lógica. Não, mas já se fala, assim, eu vou te dizer uma coisa, quem conhecia, eu comecei a falar em rebaixamento, tá? Bem no começo do campeonato. Quando começaram a vazar as notícias do que estava acontecendo no vestiário do Internacional, isso me deixou muito preocupado. Tá? E não só a mim, estou falando. Se vazava de dentro, né? De dentro do vestiário. O Tititi era de jogadores. Então, assim, o panorama que estava traçado, desenhado, o panorama que estava revelado era um panorama de muita dificuldade, né? Para conter o que podia ir depois, aí foi uma pior que a outra. Né? Quer dizer que o Ministério Público para o senhor é uma coisa normal. O senhor achou que podia terminar nesse naipe aí? Eu acho que o Ministério Público é algo que está... Eu, no começo, não tinha dado muita importância para isso do Ministério Público. Eu sei que o Ministério Público tem muita coisa para fazer. Mas depois eu refleti melhor, Rec, e me dei conta do seguinte. A Lava Jato, ela ocorreu por um lance de sorte. Era uma investigação. Até agora tem uma série no Netflix que retrata bem isso. Né? Ela começou com uma investigação no Banestado. Aí um investigador lá da Polícia Federal, obstinado, conseguiu chegar em transferências de valores e num doleiro, e daí desandou a maionese toda, né? Foi como assim, era uma pontinha de nada, um cubinho de gelo que chegou no iceberg. O problema era num posto de gasolina, por isso até o nome. Por isso que veio Lava Jato. Então, assim, ó, o que eu vi? Hoje já é muito comum a notícia nos jornais, em outros clubes do Brasil, de denúncias para o Ministério Público da mesma natureza. E o Ministério se mobilizando em todo o país. Ninguém tem dúvida que o futebol é uma das vertentes assim, de grande corrupção, de grande desmando, de grande malversação de dinheiro. Ninguém tem dúvida disso. A começar pela CBF, né? Não diria nem começar pela CBF, a começar pela FIFA, mas se a gente falar na jurisdição brasileira, a começar pela CBF, né? Federações, etc. E o homem está reelegendo de novo. Né? Quem? O Del Nero vai fazer o sucessor. Escolhe o sucessor. Todos fazem o sucessor. Então, acho... E todos condenados. É que isso é uma... Assim, ó, é que nem a Comebol. Isso é uma... Não há nada mais parecido que a máfia do que isso. Por quê? Porque um deve favor para o outro, entende?
Então vai ser, te fiz um favor ali, tua filha está aqui, teu filho está lá, aquela vez tu precisou de dinheiro, eu te ajudei, não sei o quê. Quando chega na hora de votar, a máfia vota no chefe da família, entende? E é isso que acontece, não tem disputa. A FIFA é assim também. Olha aqui, o Tricolor volta a entrar em campo amanhã, 9h30 da noite, contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores. O Grêmio já treina hoje lá no Paraguai, ainda com dores musculares. Luan ficará de fora mais uma vez. Jeromel e Jael estão relacionados e devem voltar à equipe. No Inter, 2 gols do Nico Lopes. Inter venceu o Bahia por 2-0 no Beira-Rio na estreia do Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso, Palmeiras, 22 de abril, pelo Brasileiro. Antes tem quinta-feira contra o Vitória, sem o Edenilson, lá em Salvador. Edenilson, que tomou o 3º cartão amarelo, deve ser substituído pelo Gabriel Dias. E contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, o Inter não terá o Fabiano pelo tal do acordo de cavalheiros, a menos que pague uma multa. Ele pertence ao Clube Paulista e aí dá certo, né? Porque o Palmeiras é que paga metade do salário do cara. Isso eu defendi em relação ao Internacional e Brasil. Porque antigamente, os clubes, quando emprestavam o jogador, a tese era a seguinte: não serve para ti e tu quer impedir que o cara jogue. Mas aí, o clube que recebia o jogador por empréstimo pagava empréstimo e pagava o salário. Agora não, agora quem cede por empréstimo paga um pedaço do salário. Aí imagina se esse cara joga bem e faz gol contra ti. Aí, para aí, tu tá pagando pela tua desgraça. E o jogador também fica numa situação muito ruim. Fica muito ruim. É uma forma de proteger o jogador. É uma forma de fazer a coisa mais certa. Pela primeira vez eu vi um jogo do Internacional que de alguma forma me animou, viu? Pois é, eu ia lhe perguntar sobre isso. Me animou. O Iunico lhe animou? Me animou, dois gols. Participante, né? Participativo. Não. Eu gostei do time como um todo. Né? Mas até os 37 do primeiro tempo o senhor estava assustado? Não estava assustado, não. O time estava inseguro no início. Estava inseguro, mas depois se ajeitou e se ajeitou bem, né? O que me dá uma certa tranquilidade porque nós temos uns abacaxis feios pela frente aí, né? Que é Palmeiras, depois tem Grenal, depois... né? Isso aí é abacaxi de terra de areia e um caminhão cheio. Mas tá bem, eu acho que o time está bem. Uma coisa que me tranquilizou também, né? O D'Alessandro jogou muito bem ontem. Né? Não fez os 2 golaços ali que podia ter feito, mas jogou muito bem, era aniversário dele, ele estava feliz, estava não sei o quê, se dedicou a jogar futebol e jogou bem. Nós temos hoje no Internacional, não sei como é que isso vai se resolver daqui para frente, né? Mas o Internacional, quando o D'Alessandro joga bem, o time joga bem. Quando o D'Alessandro joga mal, o time inteiro joga mal. É um pouco parecido com o que acontecia na época do Fernandão. O Fernandão jogava bem, o Inter dava um show. Né? Jogava mal, o Inter afundava. Então, assim, vou te dar um exemplo. Naquele Grenal anterior ao Grenal que nós ganhamos no Beira-Rio, lá na Arena, o D'Alessandro jogou mal. Estava nervoso, estava não sei o quê, jogou mal e nós jogamos muito mal. Né? Aí, quando ele jogou bem, que foi no último Grenal lá no Beira-Rio, nós conseguimos, né, virar aquela expectativa de que seria mais uma derrota. Então, acho, né, alguns chamam de D'Alessandro dependência, né? Eu não acho que seja assim. Na realidade é porque ele, de fato, é um jogador diferenciado, como era o Fernandão, com muito mais capacidade técnica que os demais, ele se destaca por isso, né? Há uma tendência em todos os times de futebol, quando tem um jogador desse gabarito, jogarem em torno desse jogador para protegê-lo, porque ele é o grande ídolo, ele é a liderança, etc. Então, quando ele está mal, também é protegido no sentido de não ficar exposto a sua maleza, digamos já assim. Já o Grêmio, o sistema é que está bem, né? Eu acho que o nosso não é tanto o sistema. O nosso, quando fecha, que o D'Alessandro está bem, que o time está bem, tudo funciona. Mas ontem o Inter teve triangulações. Sim, teve o Patrick, o Nico, o D'Alessandro. O Fabiano, o D'Alessandro, o Patrick, o Edenilson. O Edenilson jogou bem ontem. E outra... O Edenilson, eu acho que os 2 gols saíram dos pés dele, né? Um foi o Patrick. Um foi o Patrick e o outro do Edenilson. Hoje até acho que foi o Adalberto aqui me disse que foi o Edenilson que cruzou. Achei que o Patrick tinha passado para os 2. Então, um foi o Edenilson. Agora, não sei se o senhor viu o processo migratório do Internacional dentro de campo, porque o Inter insistiu no lado esquerdo até resolver a parada por ali. Veio o segundo tempo, para não ficar um processo viciado, o Inter avançou o lateral direito, Fabiano, que passou a participar dos lances e o Inter fez. E se via isso dentro de campo.
corriam, inclusive, em direção à bola. Porque o que acontece no Internacional? Cada um faz o seu. Isso não existe. Vinha assim, né? Vinha e agora, assim. méritos do nosso treinador, né? E mais uma coisa que eu queria dizer que me tranquiliza muito. Eu fui um crítico muito ácido, né, ao trabalho do Guto Ferreira. E o Guto Ferreira continua exatamente o mesmo. Não. Porque ontem o Bahia jogou sem objetividade nenhuma. Ele estava na frente do... O senhor sabe de quem é que eu me lembrei, comentando o jogo ontem? Do Noveleto. Ainda mata um treinador. Imagina se eu sou um comentarista baiano ontem e ele deixa com aquele time fraco do Bahia o Alhone e o Regis na reserva e coloca, depois de 2-0, há bastante tempo. Aí ele botou os dois aos 35 do segundo tempo, um aos 32 e outro aos 35. Mas pra quê? E fora de ritmo total, fora de... Mas com posse de bola, com elegância pra jogar, aí tu viu e disse, meu Deus. Mas tem que começar o jogo. Né? Começa o jogo. Vai até onde aguenta, organiza o time. Não, e o time sem objetividade nenhuma. Nada. Até tinha velocidade para chegar no ataque, mas daí chegava no ataque e lateralizava a bola, ao invés de fazer uma jogada aguda, lateralizava a bola. Tanto é que o Zé Rafael, que é o craque do time, arriscava de longa distância. Chutava contra os zagueiros a esmo. Diga, Maurício. Na linha do que nós falávamos há pouco do empréstimo de jogadores, o Sandro Cash participa conosco na live do Facebook. Lá de Guarapuava, no Paraná. Direto de Guarapuava, está comentando, bom, o jogo contra o Sport vai ser contra o time misto do Sport, porque o que tem de jogador do Inter lá... Tem 7. Tem o Marquinhos, o Agenor... Mas o Agenor, ele tem vínculo ainda com o Anselmo, não, mas é ex-Inter, né? Só para Anselmo... Cláudio Vinck, Hernando... Os dois zagueiros... Andrigo, 7. Agora, isso também é uma prova, né? Isso quer dizer outra coisa, tem outra leitura também. Desperdício, má administração, mau planejamento no futebol, vai contratando. O ano passado, mesmo essa atual diretoria que critica a anterior, né, contratou gente que nós nem lembramos, eu nem lembro, era 2 para a mesma posição, 3 para a mesma... lembra do zagueiro Neres? Não, me lembro de ninguém, já tô velho, não consigo me lembrar dos que ficam jogando. Mas eu pensei uma coisa positiva nessas dispensas, não nas contratações, nas dispensas. De 3 jogadores. Desse Neres, zagueiro, quando se viu e não dava, vai. Claro, tem que tirar. Tem que tirar. Marcelo Cirino, quando se viu que era meio jogador, menos de meio jogador... Que veio com toda uma expectativa. Se deu um jeito de mandar. Ficou 6 meses Ele ia tentando. emperrar a segunda divisão, já estava emperrando. E agora esse Roger aí que está falando, não sei o quê... Já foi, né? Não, é doente, mas para um pouquinho. O Haroldo disse uma coisa certa no jogo contra o Vitória. Tá bem, o Internacional não é instituição de caridade. Entendeu o problema do jogador, deu tempo para o jogador, investiu no jogador e o jogador não dá resposta. Mas eu me lembro, vou fazer uma inconfidência aqui, quando eu assumi lá o Internacional, tinha o Edu e o outro jogador era um que veio com problema no joelho, e aí foi operado, era bem no fim do ano. O Edu que era bonzinho, né? Era bonzinho, rico do guri, era evangélico, era não sei o quê. Até bonzinho como jogador também. Sim, mas todo mundo gostava do convívio com ele, mas eu estava ali gravitando no E o Ilan? E o Ilan. Eram os dois, era uma situação... Ficou famosa essa história. Era uma situação não resolvida. Eu falei, não dá para resolver porque nós não temos dinheiro para pagar a rescisão deles. Eu digo, sim, mas nós estamos pagando o salário, manda embora. Porque 6 meses fora nós já estamos com dinheiro para pagar a rescisão. E 6 meses é a coisa mais... É uma contagem de tempo para um jogador de futebol resolver o seu contrato razoável. E na época não se pagava metade? Era metade. Pois é. Então já se lucrava 50%. Já voltamos. Resultados da rodada: Cruzeiro 0, Grêmio 1, Santos 2-0 no Ceará, Vasco 2-1 no Galo Mineiro, quem sabe o resultado mais surpreendente, porque foi de virada no Rio de Janeiro, Corinthians 2-1 no Fluminense, o Fluminense encarou o Corinthians, Vitória e Flamengo 2-2, meteram a mão no Flamengo, mas depois no final meteram a mão no Vitória também, para ficar parecido. América Mineiro 3-0 no Sport, Internacional 2-0 no Bahia, Atlético Paranaense 5-1 na Chapecoense. Hoje tem São Paulo e Paraná, 8 da noite, o jogo chamado Esperando o Galvão. Botafogo e Palmeiras também, às 8 da noite. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, pelo 3061-6262. No dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest, a partir das 10 da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes.
Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga Gasolina Octapro. Abasteça também no posto universitário, em frente ao campus da Ubra. Já voltamos. Golaço! Assessoria ao consumidor defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do seu automóvel. Ligue agora, a consulta é gratuita. 0800 606 1616. Bem fácil de guardar. 0800 606 1616. O cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de 950 e logo ali reduziu para 475, com vantagem inicial de R$20 mil. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do veículo. 0800 606 1616. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo, de outros financiamentos, redução imediata, 50%, está aí o telefone na tela. Ligue agora, ligação gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616. Doutor Sigma já sabe, não tem cão, caça com gato. É verdade. Bom, aqui, doutor Sigma, previsão para o Inter no campeonato e esse ano político até onde vai? E o senhor já é o candidato? Né? Não, de jeito nenhum. Sou um daqueles que sou cogitados, né? E sempre tenho dito, né, eu posso ser cogitação e o meu intuito sempre foi o de unir e de engrandecer o Internacional. Se for nesse sentido, estou dentro. Inter e Libertadores? Eu acho que se nós conseguirmos classificar para a Libertadores, é um grandioso resultado. Até às 19. Vai com Deus, amigo Vidarte.